Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Começamos o segundo e último bloco da 20ª edição do programa Luz da Vida, dedicado ao argumento da ira de Deus, uma das muitas verdades esquecidas nesses tempos difíceis. Programa que tem por finalidade debruçar-se sobre a Escritura para investigar o que a verdade eterna tem a nos dizer. No primeiro bloco, nós analisamos um texto do apóstolo Paulo, 2 textos do apóstolo Paulo, e agora, ainda com o grande doutor dos gentios, apóstolo das nações, nós vamos falar agora de uma distinção muito importante no seu epistolário. São Paulo fala de objetos da ira, mas também fala de objetos da misericórdia. O que significa objetos da ira? Quando a criatura peca e Deus a olha, recusando, reprovando, condenando o seu pecado e se dispondo a corrigi-la, a puni-la, a castigá-la, mas tudo por amor. E objeto de misericórdia é quando a criatura é olhada por Deus, desde toda a eternidade, por suposto, e vai manifestar a sua bondade, a sua ternura, a sua salvação. Repararemos no texto de Romanos 9, de 20 a 23, que não há contradição entre objetos de ira e objetos de misericórdia no sujeito da ação. Ou seja, nós é que com o pecado ou vivendo na graça de Deus, podemos ser uma coisa ou outra. Mas em ambas as situações criadas por nós, Deus olha para os objetos da ira e os objetos da misericórdia de uma forma imparcial. Deus é imparcial, imutável, impassível. Portanto, nele, ira e misericórdia não se contrapõem. É apenas a expressão do seu amor. Mas quando a criatura está na graça, fala-se de objeto de misericórdia de Deus. Ou caminha para ela, ou com o auxílio de Deus, está num processo de transição, decididamente ela está disposta a sair da ira, das trevas, para a luz, a vida da graça, a comunhão com a misericórdia. Depois dessa introdução, é melhor citarmos mesmo o texto do apóstolo Paulo e tecer depois algumas considerações. Romanos, capítulo 9, de 20 a 23. Mas quem és tu, ó homem, para contestar a Deus? Porventura, o vaso de barro diz ao oleiro: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso de uso nobre e outro de uso vulgar? Onde então está a injustiça em ter Deus para mostrar a sua ira e manifestar o seu poder, suportado com muita paciência os objetos de ira preparados para a perdição, mostrando as riquezas da sua glória para com os objetos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Quando é que a criatura humana se torna objeto da ira? Por decisão dela, por iniciativa dela. O texto fala da paciência de Deus. A paciência de Deus traduz a concessão no tempo, a espera de Deus no tempo, para que a criatura caia em si, para que a criatura reflita, para que a criatura se converta e possa fazer essa transição da situação de perdição, vasos de perdição,
para vasos de glória. Objetos da ira, objetos da sua misericórdia. Vasos de ira, vasos de misericórdia. Quando se trata de vasos de misericórdia, aqui o apóstolo Paulo associa a salvação, associa a um plano pré-estabelecido, aquilo que ele em outra carta vai falar de predestinação. Não existe predestinação para o inferno, não existe predestinação para os objetos de ira. Deus não cria ninguém para ser condenado. Deus não cria ninguém para jogá-los no fogo do inferno. Se isso acontecer, isto é, a condenação, tais vasos de ira foram por si forjados. Mas mesmo quando se trata de vasos de ira, o texto deixa entrever algo realmente muito bonito. Onde está a injustiça? Em ter Deus, para mostrar a sua ira e manifestar o seu poder, suportado com paciência os objetos de ira preparados para a perdição. Deus suporta com paciência. Repare, objetos de ira preparados para a perdição. Preparados por quem? Não por Deus, mas por eles próprios. Nós preparamos o inferno para nós, Deus não. Quem se recorda do que Jesus disse no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus para os que estiverem à esquerda? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos. Jesus é de uma precisão milimétrica. Jesus não prepara o inferno para os vasos de ira. Aliás, o demônio nunca é chamado de vasos de ira. O que é um vaso? É uma realidade que é feita. Reparem que aqui, nesse texto, o versículo 21, o oleiro não tem o poder sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso de uso nobre e outro de uso vulgar. O oleiro é Deus. O demônio não é chamado vaso de ira. O demônio não tem esse qualificativo. O Senhor cria apenas vasos de misericórdia. De Deus não pode proceder o mal. Deus não forja nenhuma realidade imperfeita. Na obra de Deus não existe o pecado. O pecado entra após a criação do homem. Portanto, vasos de ira preparados não pelo demônio, não por Deus, mas por eles próprios. É claro que há uma distinção. O oleiro tem o poder de fazer um vaso nobre e um vaso vulgar. Mas o vaso vulgar aqui não tem relação com o pecado. E, de fato, Deus cria quem Ele quer e dá uma constituição, uma configuração psicossomática própria para cada pessoa. Tanto é que no céu Ele vai falar, na casa do meu Pai há muitas moradas. E muitas moradas, muitas pessoas salvas, e cada uma tem uma capacidade de abertura à graça de Deus, e nesse sentido a capacidade de Maria Santíssima é muito maior do que a capacidade das outras criaturas. Não importa a capacidade de cada uma, Deus vai preenchê-las. Um copo cheio está cheio de acordo com sua capacidade, e um empurrão grande está cheio de acordo com a sua capacidade, e o empurrão grande não é mais feliz do que o copo cheio, porque a capacidade de um é diferente da capacidade do outro. Isso se aplica também aos vasos de ira, também com relação ao pecado, só que numa outra ordem. Romanos capítulo 11, de 29 a 32, vamos ao último texto do nosso programa, ainda o apóstolo Paulo, um texto que fala da ira de Deus, mas numa outra perspectiva. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vós antes fostes desobedientes a Deus, e agora obtivestes misericórdia com a desobediência deles, assim eles são incrédulos agora, em consequência da misericórdia feita a vós, para que eles também mais tarde alcancem, por sua vez,
a misericórdia. Deus encerrou a todos os homens na desobediência para usar com todos de misericórdia. São Paulo aqui se dirige aos cristãos da cidade de Roma e está terminando um longo discurso que ele começou no capítulo 9 para falar da dureza do coração do seu povo Israel, que até então resistia e continua a resistir, lamentavelmente, ao anúncio do Evangelho. Reparem que chama a atenção aqui no versículo 30. Primeiro, vocês antes foram desobedientes a Deus. Vocês pagãos, a comunidade cristã de Roma era constituída, quando São Paulo escreveu essa carta, na sua quase totalidade de ex-pagãos, isto é, cristãos oriundos do paganismo. Deus encerrou vocês na desobediência para usar de misericórdia. Ou seja, Deus permitiu que vocês vivessem na desobediência para depois experimentar a misericórdia. E agora vocês obtiveram misericórdia com a desobediência deles. Ou seja, o anúncio do Evangelho foi primeiro anunciado para eles. Eles foram tão resistentes que nós, apóstolos, acabamos decidindo, não vamos pregar mais para vocês, vamos pregar para os pagãos. Vocês antes viviam na desobediência, graças à desobediência deles, que o anúncio do Evangelho chegou a vocês. Continua o apóstolo. Mas eles são incrédulos agora, em consequência da misericórdia de Deus, porque Deus está permitindo que eles continuem na desobediência, para que depois eles experimentem a misericórdia, ou seja, para que mais na frente eles se convertam. Aliás, o capítulo 11 da carta aos Romanos termina de uma forma curiosa. São Paulo faz uma profecia, e é uma profecia que somente pela fé a gente acredita, que os judeus, antes do fim do mundo, vão todos se converter para Cristo. Agora são objetos da ira, depois serão objetos da misericórdia de Deus. Como é que isso vai se cumprir? Mas, meu Deus, até agora, o povo judeu não acredita em Jesus como Senhor e Salvador, como Deus com o Pai e com o Espírito Santo. A ira de Deus se manifesta, ou Deus vai manifestar a sua misericórdia. E claro que o apóstolo Paulo diz isso. Quando isso vai acontecer? Só Deus sabe. Deus encerrou a todos esses homens na desobediência para usar com todos de misericórdia. Terminamos mais um encontro. No próximo domingo, com a graça de Deus, continuaremos esse fascinante argumento. O Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, mas sem deixar de ser um Deus irado.